Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite, ao Lincoln e ao Bruno pessoalmente. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre desafios em computação forense e resposta a incidentes. Foi interessante ter tido a palestra do Tony hoje, que a gente já se conhece aí de outros carnavais, e que também trabalha nessa área ativamente aqui no Brasil. Ele chegou a comentar muitos tópicos interessantes que a gente vai, de uma forma ou de outra, falar nessa palestra, e a gente vai, obviamente, na medida do possível, linkar com o que ele falou antes. Bem, do ponto de vista, quando a gente fala no termo de computação forense, forense computacional, etc., a tendência é que as pessoas tenham na cabeça o mundo de perícia computacional, de laboratórios de criminalística, etc., né, que é onde nasceu esse tipo de trabalho, né, e é onde as ferramentas, tanto open source quanto comerciais, que são utilizadas mais largamente, foram primeiro desenvolvidas, né. Então a gente tem ferramentas de armazenamento portátil de hardware para você poder fazer operações grandes e levar as evidências embora. Você tem softwares de análise pericial, duplicadores de mídia, né, com uma série de interfaces aí, IDE, SCSI, SATA, FireWire, USB, etc., para você poder fazer a duplicação dos discos, etc. Tem bloqueadores de escrita, computadores especializados, né, numa série de funções específicas da área de perícia e de computação forense. A parte de aquisição em campo, que de certa forma se parece com o projeto Muffin aí do Tony, né? Que tem o objetivo de, em campo, você poder fazer uma triagem, uma aquisição já, mas não com foco de resposta a incidência, com foco de forense computacional mesmo, com a garantia de integridade daquelas provas que estão sendo coletadas ali, né? E, obviamente, a parte de forense móvel, né? Que hoje em dia cresce cada vez mais. Mas isso não é computação forense, né? Isso é da onde ela surgiu. Hoje em dia, várias outras áreas e outros tipos de profissão se utilizam desse tipo de tecnologia, né? A gente está falando aí de pessoal de perícia criminal, obviamente, e aí principalmente a Polícia Federal, as polícias civis aqui no Brasil, ministérios públicos, né? Pessoal de segurança da informação, obviamente, internamente nas suas equipes de resposta a incidentes. Pessoal de auditoria, pessoal que trabalha com antifraude muito constantemente, né? Porque está preocupado normalmente em responder, entre aspas, aí, a um incidente que na verdade é uma fraude que precisa ser comprovadamente crime, né, para que haja uma punição do responsável. A área de inteligência, obviamente, também utiliza muito esse tipo de tecnologia. Pessoal de fiscalização, Secretaria de Fazenda, etc. Alguns jurídicos dentro de empresa começam já a se aparelhar nesse sentido. Um termo cada vez mais constante aí, hoje em dia que a gente está ouvindo, que é o pessoal de defesa cibernética, cyberguerra, etc. Quer dizer, pessoal da área de defesa mesmo, militares, utilizando essa tecnologia, e o pessoal que está mais focado em compliance, né, que está preocupado em utilizar as tecnologias, mas com o foco de monitorar as regras que estão ali em funcionamento na empresa para garantir que não esteja havendo nenhum tipo de distorção ou bypass das regras de compliance. Quando a gente está falando do modo de perícia tradicional, lá, criminalística, a gente está falando da forense pós-mortem, né? A gente está falando de a parte toda que envolve a extração de dados, a coleta desses dados anteriormente de dispositivos, né, de mídias, HD, CDs, pendrives, etc. Hoje em dia cresceu para os dispositivos móveis, aí, né, tablets, GPS, telefones, etc. Mas a gente tem também, hoje em dia, a mesma informação ou outras informações trafegando e sendo armazenadas em diferentes dispositivos, né? A gente tem também a necessidade, então, de ferramentas de forense de rede, né? Para a parte toda de comunicação sem fio e cabeada, com capacidade de reconstrução de seção, né? Que também é utilizado por pessoal pessoal de polícia, né? Para a parte de interceptação telemática, né? Quando há uma autorização judicial. Então, esse tipo de ferramenta também é utilizado, quer dizer, equivale ao grampo telefônico, mas é um grampo telemático, né, com autorização judicial. Então você precisa ser capaz de recuperar aquele tráfego, fazer a extração dos metadados ali dentro e ser capaz de reconstruir a sessão para comprovar realmente que aquela pessoa estava se comunicando no MSN, negociando drogas com um terceiro, por exemplo, né? Então, ferramentas de forense de rede. A parte de forense remota, que é uma coisa bem interessante e cada vez mais comum e necessária, né, diante dos desafios de hoje em dia, que
se trata então da instalação de agentes em máquinas que, como o Tony falou na apresentação dele, depende de ter um footprint muito pequeno e conhecido do que ele altera ali de file system, de registro e de memória, obviamente, o mínimo possível e documentado, né, reprodutível. Para quê? Para que, de forma stealth e silenciosa, possa se acessar essa máquina em diferentes sistemas operacionais, né, passando aí do mundo Linux, Unix, Solaris, AIX, etc., macOS e Windows, e você poder obter os dados voláteis remotamente e também, aí já não no caso de Fonente, mas sim de resposta a incidentes, ter a capacidade de remediar alguma coisa que esteja acontecendo na tua rede. Então, o que é remediar? É agir para evitar que esse incidente continue existindo, né? Que você faça uma contenção adequada, para usar o termo que o Tony usou na apresentação dele. E também temos uma modalidade que é a de forense colaborativa. A gente vai estar falando aqui de algumas coisas que vem acontecendo no meio de investigação digital. Uma das coisas é o crescimento, obviamente, muito grande dos dispositivos, do tamanho das mídias, né? Hoje em dia, se vocês se lembrarem, aí, até um pouco, talvez 1 ou 2 anos atrás, você não via disco de 1 tera, né, de 500 GB. Hoje em dia é muito comum você ter um computador novo com disco de 300, 500 GB. E, obviamente, a quantidade de dados que você precisa analisar. Então, a forense colaborativa te permite que múltiplos investigadores, e aí isso aqui é muito apropriado para equipes grandes de perícia, façam análises dentro de uma interface de investigação amigável e com grupos especialistas para cada tipo. Então, eu tenho um especialista em Linux, eu tenho um especialista em analisar Lotus Notes, eu tenho um especialista em analisar memória, etc. Se chegaram para mim 800 casos, eu consigo dividir esses casos e processar de uma forma única e dar vazão melhor a essas investigações, né? Então, isso é uma coisa comum. Então, quando a gente está falando de forense computacional e de resposta a incidentes, a gente tem uma situação que a gente precisa definir, que é a taxonomia, né? Quer dizer, o que é realmente um incidente, o que pode ser um crime que vai ser sujeito a uma forense computacional, uma perícia que vai ser sujeita à justiça para a avaliação do juiz, né? Então, do ponto de vista dessa taxonomia, a referência dela está no próximo slide, ela foi feita pelo CERT em 99. Continua valendo até hoje, né? Já se passaram aí 12 anos. Um evento é uma ação acontecendo em um alvo, né? Então, a definição de evento é essa. Alguma coisa acontece em algum lugar. Para dar um exemplo aqui do que o Alex estava mostrando no caso do slide anterior, um acesso à web é um evento, né? É uma ação acontecendo no alvo. Algum computador fez uma requisição, fez um get, fez um post, fez alguma coisa, e uma página web que está no servidor. Está ótimo. Um ataque ou violação vai ser quando alguma ferramenta é utilizada para explorar alguma falha, e aí sim executar uma ação em um alvo com um resultado não autorizado. Então, aqui, nesse ponto, a gente está falando de ataque ou violação. Então, por exemplo, no caso aí que o Alex estava demonstrando, são usadas ferramentas para explorar falhas aí do... Como é que é o motherfucker lá, né? Do administrador... do desenvolvedor PHP, ou do administrador do site, né, que está rodando o PHP, que tem lá SQL inject, etc., vai executar uma ação, um alvo, e o resultado não autorizado são os incidentes que começam a acontecer. E aí a gente está falando de incidente quando você passa disso e passa a ter a visibilidade de quem é a pessoa, quem é o agente, ou o computador automatizado, ou quem é a fonte que está utilizando essas ferramentas para explorar essa falha, para fazer essa ação nesse alvo e obter esse resultado não autorizado nesse objetivo. E para a gente falar já de crime, aí a gente precisa de uma outra coisa, né? A gente precisa de, obviamente, uma lei, que é uma coisa que todos vocês sabem aqui, no nosso caso no Brasil, para muitos dos casos de acessos não autorizados, ataques hackers, etc., ou crackers, para usar uma denominação mais apropriada, a gente tem a necessidade, então, de ter uma lei que criminalize que alguma ação seja executada em algum alvo, com obtenção de algum objetivo, normalmente indevido, para que você possa, na verdade, responsabilizar o agente, e aí seria a autoria, né, do crime. Quer dizer, você chegar e falar, não, realmente, conforme essa lei, você utilizou uma ferramenta para explorar uma falha, uma ação em um alvo, em um banco de dados, por exemplo, governamental, e o resultado não autorizado foi que você fez um dump de todas as informações que são sigilosas e não podem ser, com o objetivo de divulgar isso publicamente, e você não pode fazer isso.
isso se torna um crime e você pode criminalizar o agente, né? E criminalizando o agente passa a ser autor, né? Passa a ser autoria. Então, as ferramentas que a gente costuma trabalhar com resposta a acidentes e forense computacional, elas sempre estão atrás desses agentes, obviamente, da compreensão do modus operandi aqui das ferramentas e, obviamente, fazendo um feedback, trazendo a informação para quem está responsável por cuidar da organização, da segurança, etc., para retroalimentar a parte de defesa, né, para que esses alvos estejam protegidos e não possam ser explorados. E aqui a gente tem, então, a dinâmica de um incidente, alguns exemplos possíveis, e aqui é a referência para esse documento de taxonomia que eu falei no CERT, eu errei até o ano, né, é 99, é 98. Então, os agentes podem ser vários tipos, as ferramentas também. Normalmente as falhas são divididas nesses 3 tipos aqui, que é de design, de implementação e de configuração. E as ações podem ser várias, aí, desde probe, passando por scan, por fluid, autenticação, bypass, spoof, leitura, cópia, roubo, modificação, remoção. Nesse slide aqui, você pode ver claramente a dificuldade de tipificar crimes relacionados à informática, né? Quer dizer, se você for partir de uma tipificação direta aqui das possibilidades que existem, vão ser inúmeras e é muito difícil fazer isso, né? A tecnologia sempre anda mais rápido do que, obviamente, a legislação, ainda mais no nosso Congresso, infelizmente. Mas existem algumas estratégias para que você consiga chegar ao agente, independente, obviamente, de você conseguir criminalizá-lo, né? E essas estratégias, elas, hoje em dia, vão muito mais além do que só a identificação do IP, né? Quer dizer, a identificação de IP é uma coisa simples de fazer. Mas, se você conseguir, como eu tinha falado, utilizar tecnologias, ferramentas e processos, obviamente, para entender o modus operandi dessas campanhas de ataque que estão sendo feitas, você consegue, então, outros tipos de abordagens de identificação e de autoria e que envolvem, então, os mecanismos que foram utilizados, qual foi a vulnerabilidade que foi utilizada, o tipo de exploit ou payload, quais atividades foram executadas depois, né, que tem a ver até, de certa forma, com o objetivo, os mecanismos de persistência que foram utilizados ali, foi instalado um backdoor ou não, como é que foi, os métodos de propagação, etc. Esse tipo de análise, que é uma análise de campanha, é o tipo de análise que precisa ser feita num grupo de resposta a incidentes, que é bem organizado dentro de uma empresa. Por quê? Normalmente, as verticais aí que necessitam desse tipo de trabalho, elas já conhecem, de uma forma ou de outra, depois dos anos, os diferentes atacantes que os infectam, que os atacam, acabam os impactando, né? Então, na verdade, há muita análise de inteligência aqui que te ajuda a atualizar, desenvolver a ferramenta, mudar procedimento, etc., a partir da atribuição que é possível de ser feita aqui. E esse tipo de situação, quando a gente está falando em agente, quando a gente está falando em atribuição de autoria, a gente está falando normalmente de situações que variam muito, como eu disse, dependendo de vertical, né? Quer dizer, é uma empresa que é uma empresa de infraestrutura crítica, é uma empresa que é uma empresa do setor financeiro, é uma empresa de telecomunicações, não, é uma empresa de cartão de crédito. Cada um tem um tipo vamos chamar aí de fauna, né? de atacantes, né? E também, obviamente, está exposto a riscos diferentes. Aqui a gente está falando, por exemplo, de tipos de empresas que estão, na verdade, não precisa nem ser empresa, né? Qualquer usuário dentro de uma empresa que está exposto aos tipos mais comuns, né, de ataque. Aí o cara vai receber lá um spam, vai ter um worm que vai afetar o Windows dele que está sem patch, etc. Tem outro nível, que é um nível já que foca mais no tipo de informações pessoais, informações financeiras, né? Cartão de crédito, e aí aqui tem um trabalho grande aí do pessoal do PCI, etc., para todas as empresas que lidam com essas informações de taxa magnética, cartão de crédito, sejam protegidas. Mas tem também um nível mais alto, e esse termo aqui ele é bastante discutido e controverso, mas que são, normalmente, empresas que estão trabalhando, né, junto do governo e na base mesmo industrial de defesa, que são, às vezes, empreiteiras americanas, empreiteiras brasileiras, são atacadas para a obtenção de informações que são muito mais sensíveis e, por isso, necessitam de um cuidado muito maior. E, obviamente, a fauna, como eu citei aí anteriormente, os atacantes que estão do outro lado, são atacantes muito mais bem preparados, e como vocês viram aí durante a palestra do Anquises, né, quer dizer, muitas vezes até governos hoje em dia. Então, quer dizer, diferentes tipos de empresas têm diferentes tipos de
atacantes que estão atrás das suas informações. E aí, para isso, você precisa de processos, né? E processos existem muitos. Processos, aqui tem um print screen de algum dos vários processos que existem de investigação, de resposta a incidentes, etc. E aí a gente vai aqui desde do processo que é utilizado pelo Departamento de Defesa americano, da Força Aérea Americana, o que foi desenvolvido pelo Brian Carrier, que é um grande escritor nessa área de forense também. Mas, na verdade, assim como o Alex tinha falado aqui, não adianta ter uma ferramenta ou ter um processo se a sua empresa, se os seus profissionais não utilizam ela. Pode ser complicado, pode ser impressionante você mostrar para o diretor fala, pô, cara, é só o que precisava, agora quem vai fazer isso? Não, aí é outro problema, né? Aí o meu problema acabou, né? Então, o que a gente precisa fazer? Simplificar, né? Um exemplo de processo de investigação tradicional, você tem alguma coisa acontecendo, ou via notificação, ou via detecção, quer dizer, não tem outra forma de um grupo de resposta a acidentes trabalhar, né? Ou ele foi notificado de alguma coisa, ou alguma ferramenta que já foi implementada detectou, né? E aí tem um processo de triagem e o início do processo de investigação que envolve a coleta, que está aqui no tratamento, a parte de análise, o relatório e o encerramento, que, como o Tony tinha colocado, é muito importante que sejam registradas as lições aprendidas, né, essas informações, para retroalimentar esse processo. E para isso, o nosso objetivo aqui hoje não é estar falando de processo, mas é necessário que exista, sim, um fluxo que não precisa ser necessariamente complexo, mas que seja respeitado e reprodutível. Por quê? Porque você não pode ter 3 incidentes iguais respondidos de 3 formas totalmente diferentes. É claro que você pode usar novas ferramentas, etc., mas do ponto de vista da abertura do caso, o que você precisa para abrir um caso, quer dizer, quem está solicitando, o que aconteceu, o que foi detectado, quando foi detectado, qual foi o impacto imediato e futuro, quais recursos computacionais foram comprometidos, as ações que nesse primeiro momento você já consegue identificar que o invasor fez, que ações o solicitante fez, isso é muito importante. Por que é importante ações do solicitante aqui? Quem consegue me ajudar aqui? Alguém que está falando, eu tive um incidente aqui, se você como equipe de resposta a incidentes precisa me ajudar. Por que é importante quem está recebendo esse incidente perguntar, mas o que você fez na máquina até agora? Perfeito. Quer dizer, a possibilidade de ter sido executado algum tipo de programa, algum tipo de ação na máquina que já tenha adulterado ali aquelas vestígios, modificado alguma informação e que isso precisa ser documentado. Então, esse tipo de procedimento, de processo, não é complexo de fazer e, na verdade, qualquer empresa de médio ou grande porte precisa ter. Por quê? Isso é o que vai garantir, seja automatizado ou no papel mesmo no primeiro momento, que há um segmento no procedimento adequado para responder aos incidentes. Que é isso que vai ser criticado lá na ponta, lá no final, quando o cara que está se defendendo está sendo demitido por justa causa, vai falar, cara, mas calma aí, foi uma bagunça o negócio aqui, o cara chegou na minha máquina, começou a dar comando, aí falou que eu roubei alguma coisa, o que é isso? Então, o procedimento é muito importante, às vezes mais importante até mesmo que a ferramenta, né? A documentação disso aí. E aí você tem também a situação de coleta remota, quando você está falando de uma empresa, né? E aí isso funciona da mesma forma, quer dizer, você utiliza ferramentas open source, perfeito, documente-se, não do ponto de vista de processo, mas do ponto de vista de procedimento, né? O que precisa ser feito. Porque não é o Alex que vai fazer, é um cara que responde incidentes que vai fazer. Se o Alex sair e entrar o João amanhã, ele precisa ser capaz de fazer. Tudo bem, ele não vai ser tão brilhante quanto o Alex, mas ele tem um procedimento para seguir. Você imagina um bombeiro chegando num incêndio e ligando para o cara e falando, bicho, você trabalhava aqui até ontem? Né? Dá uma ajudada aqui, porque eu não sei como é que liga, como é que roda aqui o negócio sai água, né? Não tem condição. Então você precisa ter isso bem documentado e, obviamente, situações começam a surgir quando você tem ferramentas, quando você tem procedimentos, em que você consegue atuar em rede, fazendo não só aquela coleta tradicional que a gente estava falando lá no começo, daquelas ferramentas de perícia computacional, de laboratório mesmo, mas coletas parciais de informações com arquivos de evidência lógica, coleta de dados voláteis, né, da memória, para depois extrair da memória as informações que são úteis, né, como a parte do processo está em execução, usuários estão logados, bibliotecas, arquivos abertos, etc. Isso tudo você pode extrair de memória depois do dump de memória. Você não precisa estar executando no sistema operacional os comandos aí desnecessariamente. Tem alguma coisa que, obviamente, você vai precisar fazer, mas muita coisa você não precisa. E aí, claro, né, formulários para padronizar isso, etc. São muitos processos que existem, caso vocês tenham interesse, isso aqui não é sale pitch, não, quer dizer, eu trabalho com isso há muito tempo, em empresas que eu trabalhei com resposta a incidentes
antes do meu emprego atual, né, quer dizer, e estou acostumado a fazer isso e já ajudei algumas empresas de forma independente a passar esse tipo de documentação para ser um início, né, de uma organização de um processo de resposta a incidentes. E aí, pessoal, a gente chega no slide que fala desses dois temas que a gente está abordando, que é forense computacional e resposta a incidentes. Que é um slide que, mais uma vez, o pessoal do CERT publicou em 2008, que é muito interessante, que ele faz uma divisão aqui entre a abordagem tradicional de resposta a incidentes, do que o Tony chamou de foco... me ajuda aí, Tony. De resposta a incidentes, foi o foco no efeito, perfeito. E aqui embaixo é foco na causa. Então, normalmente, o que acontece? O foco é no efeito em resposta a incidentes, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dar comando no sistema ligado,